Olá, estimados irmãos, tudo bem? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu sou o pastor Josiel, da Paróquia Santíssima Trindade, aqui de Joinville, Santa Catarina. Compartilho com vocês mais um momento de devoção, com base na palavra de nosso Deus, para que juntos continuemos crescendo em graça e sabedoria diante do Senhor. A Bíblia nos ensina, através de exemplos, de muitos personagens, e hoje eu quero compartilhar a história de um homem que foi conceituado por Deus como um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Este homem, chamado Jó, era mais conhecido, ou é mais conhecido pelos porquês diante do sofrimento humano, quando foi afligido por Satanás, e Deus assim o permitiu sem nenhum motivo revelado na Bíblia, para que ele então sofresse e diante das circunstâncias da vida e dos desastres que ele passou, tivesse que lidar com algumas angústias em sua vida. Jó perdeu tudo o que ele possuía. E sem compreender o porquê, ele teve que lidar com essas questões em sua vida. Mas antes de Jó ser conhecido como esse homem que lidou diante do sofrimento, mas continuou firme na fé, e Deus depois retribuiu tudo em dobro para ele, porque ele confiou no Senhor, e mesmo não entendendo, ele aprendeu que Deus tem tudo em suas mãos. Antes dele ser conhecido por este homem, por nós que estudamos a Bíblia, ele também foi citado como um homem íntegro, justo, um homem que temia a Deus e que se desviava do mal. Logo no início, no livro de Jó, nós vemos que essa questão do caráter de Jó é citado mesmo antes de todos os bens e de tudo que ele possuía. Logo lá no início do capítulo 1, então nós vemos: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Primeiramente, ele é lembrado aqui como um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Depois, no versículo 8, Deus faz esse conceito dele. E aqui adiante, então, diz no versículo 2 que nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E depois disso vem a lista daquilo que ele possuía, demonstrando que ele era um homem muito rico. Como diz aqui no final do versículo 3, era o maior de todos os do Oriente. Isso nos chama a atenção porque o que é mais importante? Hoje se valoriza muito mais o ter diante da sociedade do que o ser. E a Bíblia já nos chama a atenção para um detalhe de que diante de Deus importa o que nós realmente somos e não o que nós temos. É claro que isso tudo pode vir com bênçãos de Deus em nossa vida e, claro, sendo bênçãos, coisas que também são importantes e que nós às vezes necessitamos. Porém, dentro da integridade de Jó, o que é demonstrado é a sua confiança em Deus. E um outro detalhe que nos chama agora a atenção é como ele cuidava da sua família, como ele cuidava especialmente da questão espiritual de sua família e dos seus filhos. Nós lemos ali no versículo 4 e seguintes: os seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, que comiam e bebiam com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Olhem que interessante. Jó, como pai, sacerdote do lar, ele não estava somente preocupado com a vida material, com o que os filhos estudavam, com o que eles poderiam ser no futuro. Não estava somente preocupado em ser o provedor do lar, mas ele estava preocupado com a questão espiritual dos seus filhos. Diz aqui que ele os santificava, e ele então levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos
segundo o número de todos eles, porque ele dizia: os meus filhos pecaram, ou quem sabe, né, até mesmo no pensamento, eles tenham blasfemado contra Deus, ou no seu coração, ele então realizava esses holocaustos para que Deus perdoasse os seus filhos. E ele fazia isso continuamente, diz aqui o final do versículo 5. Isso nos chama atenção para os nossos dias. Nós vivemos numa sociedade consumista e materialista, onde muitos pais e muitas famílias estão mais preocupadas com o ter, com as questões materiais. E Deus nos ensina mais uma vez, através desse exemplo, deste pai consagrado, temente a Deus, homem íntegro e reto, de que as questões espirituais realmente são as mais importantes. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, disse o nosso Senhor Jesus. Assim como também no Salmo 37:5, Deus nos diz que é para nós entregarmos o nosso caminho em suas mãos, que o mais ele fará. E assim nós aprendemos também que com os nossos filhos, com a nossa família, nós, pais, precisamos desenvolver mais essa questão espiritual, este cuidado, essa intercessão pelos filhos, que nós possamos orar por eles e assim cuidar bem da nossa família, não só materialmente, mas também espiritualmente, provendo a eles todo o necessário para que cresçam em graça e sabedoria diante do Senhor. E se nós temos falhado nessa missão como pais, que tenhamos a humildade de pedir o perdão a Deus e buscar o consolo também na sua palavra, pois nos diz que Ele é o nosso Pai de amor. E no Salmo 103, versículo 13, Deus nos diz, através do salmista, que assim como um pai se compadece dos seus filhos, o Senhor se compadece dos que o temem. Que Deus, assim, em sua misericórdia, em sua compaixão e amor, possa sempre abençoar a vida de cada um de nós, e especialmente de todos os pais, para que sejamos verdadeiros sacerdotes em nosso lar e que possamos santificar os nossos filhos, interceder por eles, para que vivam na fé e no amor em Cristo. Oremos. Gracioso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por podermos meditar na tua santa palavra neste dia, de podermos ouvir através de mais este exemplo da Bíblia e também aprender com este homem e pai que se consagrou a cuidar da sua família, dos seus filhos, e assim, ó Deus, confiou em Ti de todo o coração a sua vida e tudo o que ele possuía. Por isso, ó Deus, com a Tua ajuda e bênção, nós também queremos viver e sermos consagrados a Ti, cuidando bem da nossa família, educando os nossos filhos com a admoestação, com o temor que vem de Ti, nos conhecer e também no praticar da Tua santa palavra. Derrama sobre nós o Teu Santo Espírito, abençoe as nossas famílias, a todos os nossos lares, e que como pais cristãos possamos nos consagrar a sermos verdadeiros sacerdotes do lar e que juntos possamos servir ao Senhor com a nossa família. Em nome de Jesus, nosso amado Salvador. Amém. Que assim Deus vos abençoe, vos guarde, que tenham um feliz dia na certeza de que Deus é o nosso Pai amoroso e com Ele nós também poderemos ser bons pais cristãos. Deus te abençoe e te guarde. Amém.